Olha aí a gente de novo no Criativos. Esse aqui é o podcast de quem cria ativos, esse é o trocadilho, é meio evidente, já deviam ter percebido, e quem é criativo, que realmente traz condições para inovar minimamente o conteúdo na internet, nas redes, no YouTube, no Instagram, onde você quiser. A ideia do nosso podcast, realizado pela Interartes Brasil, é trazer pessoas que são referências nas suas áreas e criaram elementos de conexão com o seu conhecimento com algo novo. Então, é uma visão positiva das redes, é uma visão instrutiva, de comunicação, de conhecimento, que é o que a gente pensa. Aqui não tem influenciadores que mostram a bolsinha, a capa do celular, a camisa que comprou. Não tem nada disso. Aqui é quem cria de verdade, quem traz conteúdo que a gente acha interessante. Ah, então vocês não convidam as pessoas que têm milhões de seguidores só porque elas são influenciadoras disso, de produtos. É isso. A escolha é nossa, o podcast é nosso, a curadoria é nossa e a gente traz gente boa. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu amo, que é a Bruna Campos, de novo Mato Grosso do Sul aqui, hein? A gente quer fazer programação aí no Mato Grosso do Sul, porque a gente tá presente no estado, estamos chegando. A Bruna, vou deixar ela se apresentar e ela vai falar sobre a carreira dela como advogada, como profissional de direitos autorais, enfim, profissional de direito e também artista, cantora. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu acompanhava a Bruna, vou contar já a Bruna antes de passar para você. Tá. Eu já acompanhava a Bruna, via os vídeos dela e achava ela incrível, maravilhosa e que faz uma entrega, ficou na moda dizer isso, né? A entrega e tal, mas é isso, ela faz uma entrega sem reserva de conhecimento. Ela conta tudo. Por isso que ela vai estar com a gente também no nosso curso. Até agora é a única pessoa que vai ser entrevistada no podcast como criativa e vai estar no curso também para honrar o nosso curso. Vai fazer um curso sobre música nas redes, como funciona. Ela é uma craque. E aí, recebendo aquele montão de conteúdo dela, eu fui mandar uma mensagem no privado no Instagram, dizer, olha, Bruna, você não me conhece, mas eu acho teu conteúdo maravilhoso, incrível, sigo, adoro, aprendo, e eu sou um professor de direito autoral e acho muito legal que uma pessoa faça isso com tanta credibilidade, com tanta força e entregando tudo. E ela me respondeu, claro que eu conheço você, eu te acompanho e não sei o quê. Ou seja, a gente já seguia, já era amigo e nem sabia ainda. Senhoras e senhores, Bruna Campos. Pois é, obrigada. Só para complementar essa sua informação, eu fui sua aluna num curso online que teve durante a pandemia. E durante esse curso eu fiquei muito impressionada, porque eu acho que é muito difícil a gente falar de direito autoral, cultura e não envolver política. E eu me lembro que pela sua aula, foi uma aula que me chamou a atenção por conta disso, porque logicamente que você tem as suas convicções políticas, eu também tenho as minhas, mas eu sempre ensino que, independente disso, a gente tem que olhar a arte como um ativo importantíssimo e que eu acho que o Brasil não dá o devido valor. Eu acho que deveríamos ter mais orçamento para isso, colocar o direito autoral nas escolas, as crianças deveriam estar aprendendo isso. Acho que esse grande problema que a gente está passando no direito autoral no Brasil hoje, em todas as artes, é essa falha de ensinar o direito autoral para as crianças e ensinar como é importante respeitar a propriedade intelectual do colega, né? Então, nós viemos de uma geração que a gente pedia autorização para tudo. Essa nova geração da rede social, ela acha que não tem problema usar as coisas e isso não vai gerar repercussões maiores ou algum tipo de punição, enfim, né? Não queremos sair punindo todo mundo, mas a gente precisa colocar essa consciência, né, dentro de casa. Eu faço isso com os meus e eu espero que cada um aí que esteja assistindo faça com suas crianças e adolescentes, ensinando a importância do direito autoral, né? Essa é a minha bandeira de sempre. Excelente. E você traz, quer dizer, para você, mais do que uma coisa intuitiva, a proteção precisa de um ensino, quer dizer, a discussão precisa ser pelo conhecimento, né, da área. Exatamente. E aí eu assisti uma aula sua que foi puro conhecimento e depois eu vi você participando de alguns eventos do Ministério da Cultura mesmo, mesas assim onde todo mundo tinha um ponto de vista e o seu era o único
diferente, você não teve receio de dizer que o seu ponto de vista era diferente. E eu sou assim, eu acho que às vezes eu estou sozinha navegando por um caminho e eu falo, não, mas eu vou falar minha opinião. E que venham os haters. E aí, surpreendentemente, vem muitas pessoas dizendo que, poxa, até que enfim você falou isso, alguém Que falou, você é a única legal, que está falando, porque que a gente legal. pensa dessa maneira. As pessoas têm medo, né, Vitor? Então a gente É, tem que deixar o medo de lado e colocar as nossas opiniões, porque senão, gente, acabou a música, tudo. acabou a arte É. como um todo, tudo, né? E as ideias não aparecem, né? Se é uma diversidade de ideias, é importante que elas venham, mas de fato, Exato. eu tenho construído, eu vejo isso na tua carreira, uma análise do direito autoral, ou dos direitos autorais, se alguém quiser chamar assim, né? O único país que chama assim é o Brasil, né? É, de forma crítica. Eu não gosto nem dos postulados. Estava conversando agora com o Raul, falando sobre o postulado da ideia, que ela não pode ser um objeto de exclusividade e tal. É verdade, a gente trabalha com ele como um norte, como um ponto de partida. Mas dá para a gente questionar até isso. Na arte conceitual, o grande lance não é a ideia? Então vamos discutir esse postulado, vamos ver se ele faz sentido. Que o grande problema do sistema de direitos autorais é que ele não é produzido, em geral, ele não foi desenvolvido por criadores. Então são pessoas que não entendem do que estão defendendo, muitas vezes, na maior parte das vezes, por mais cultos que sejam os advogados, os legisladores, né? Enfim, mas eu acho que é um pouco isso. Uhum. Vamos começar com uma coisa um pouco óbvia, mas que eu acho que faz sentido. Apresenta para a nossa turma tua carreira, se começa primeiro direito, se começa a música, se começa a arte. Vamos desse início. Depois a gente vai em outras coisas. Começou primeiro a arte, sempre em casa, né, cantando. Meu pai sempre foi seresteiro, sempre tive música em casa. Meu pai também cantava na igreja, tinha aqueles grupos de vocais a capela masculinos de igreja batista. Então eu cresci nesse meio, assim, de pessoas apaixonadas pela música e aí, tendo essa questão dentro de mim, logicamente que eu queria ser artista, né? Só que o meu pai, como um grande advogado aqui no estado do Mato Grosso do Sul, ele disse: primeiro você vai sustentar os seus sonhos, depois você vai realizar os seus sonhos. Isso foi uma frase que eu sempre ouvi muito em casa. Então eu queria ser publicitária, meu pai falava: não dá dinheiro, não vai fazer. O pessoal não valoriza publicitário. E aqui no estado é uma realidade, não é São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem grandes agências. E eu ficava nessa de, puxa, mas vou ter que escolher uma profissão que dá dinheiro, mas na verdade o que eu queria era trabalhar com o que eu gosto, né? E coincidentemente, quando eu fiz meu vestibular na Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, onde eu passei em comunicação social, o tema do vestibular foi que o importante não é fazer o que se gosta, mas gostar do que se faz. Eu Sensacional. falei, putz, é exatamente o contrário do que eu queria fazer o que eu gosto. Então, vamos tentar achar um meio termo nisso. Eu passei na faculdade de Direito, fiz Direito, sou bacharel em Direito, vou explicar depois por quê, que eu não fui para advocacia. E eu sou jornalista, fiz comunicação social com ênfase em jornalismo. Lógico que eu tenho um pouco de conhecimento de relações públicas também, todas as áreas da comunicação social, né? Marketing. E aí, quando eu estava me formando, tive experiência no Ministério Público, fiquei 4 anos trabalhando no Ministério Público. Acho que é isso que me trouxe essa coisa de defesa, né? Trabalhar no Ministério Público Aguerrida, me é trouxe claro, essa. claro. Pois é, de É, justiça, né? O é. meu promotor com quem eu fiz estar há 5 anos, ele era muito justiceiro. E eu era muito apaixonada por ele. Meu pai me colocou para trabalhar lá para ver se pelo menos eu trabalhava no Ministério Público, porque eu não queria advogar. Fiz direito por quê, gente? Para agradar meu pai no começo. Mas a vida nos mostra que não é só isso, né? Eu acabei trabalhando com direito, né? Não advogando, mas me especializando em direito autoral, que era uma coisa que meu pai era muito apaixonado. Meu pai advogou na área do direito autoral pelo Mercosul, com software, que era uma coisa que quase ninguém conhecia na época, e foi me Uhum. passando essa paixão. E quando eu me formei, eu falei, bom, acho que está na hora de, em vez de eu trabalhar no escritório do meu pai, que representa sindicatos, representa indústrias, representa escolas particulares, bancos,
Nossa, achava uma coisa extremamente nada a ver comigo. Eu fazia o trabalho no escritório de advocacia de manhã e quando chegava 4 horas da tarde, que era a hora que a gente ia para o fórum, levar as petições para serem protocoladas. Hoje em dia faz tudo online. Eu dava tchau para a galera que ia para o fórum, protocolava as petições, pegava meu carrinho, ia lá para gravadora de um amigo meu, a Pantanal Discos, que é a gravadora dos Teló, né? Do Teófilo Teló, do Michel Teló. E aí eu ficava lá sentada na recepção. Isso foi 2000, tá? Ano 2000. E aí todo dia o Teófilo me olhava ali e falava assim: o que que você. Vem aqui. Me chamou na sala dele, eu sentei e ele falou: o que que você quer? Eu falei: eu quero que você me contrate. Ele falou: para fazer o quê? Qualquer coisa. Eu quero respirar esse ar aqui, Quero ó. estar aqui, né? Quero estar Estúdio, aqui. gravador, eu quero respirar esse ar aqui. Ele falou: então tá bom. Pegou um monte de livrinho de ECAD, deu na minha mão e falou: lê isso aqui que eu quero montar uma editora. E hoje é uma das maiores editoras do Brasil, a Pantanal Discos, né? Então, eu comecei assim, e nesse período, como meu pai, minha relação estava meio balançada com meu pai, mas depois ele aceitou que era esse meu destino, eu cantei na noite também, viu, Olha, artistas? Ganhando R$ 150 de cachê, que é o que vocês ganham até hoje. Aí eu pagava R$ 50 para um músico, 50 para o outro, e o contratante descontava a água que eu bebia do meu cachê, então sempre saía de lá com menos dinheiro que o músico. Então, por isso, Vitor, de vez em quando, além de falar de direito autoral, eu falo dessa valorização do trabalho do músico e do artista da noite, claro, que eu vejo. parece, a gente tem uma expressão aqui que chama nós queríamos ter sido boi de piranha. Você sabe o que quer dizer boi de piranha? Sim, é aquele que é jogado Ah, na frente, né? No gado, quando vai fazer a travessa do rio, né? exatamente. Travessia do rio. A minha geração achava que seria boi de piranha. E a próxima viria e beberia e teria um futuro melhor. Mas não, os artistas ainda estão ganhando o mesmo cachê. Isso foi 2000, nós estamos em 2025, e agora eu estou numa briga na internet dizendo para os músicos: gente, chega de medo, vocês a vida inteira vão ter medo de contratante, medo de indispor, medo de cobrar mais, medo de. E aí eu estou conseguindo despertar em algumas pessoas essa consciência também. Então veio primeiro a música com a minha formação, aí logicamente trabalhando na Pantanal não tive tempo de advogar, então eu optei por ser apenas bacharel, não só apenas, né? Bacharel já é ser muita coisa, porque uma faculdade de direito a gente aprende muita coisa ali importante, até indico para todo mundo: você está perdido na vida, vai fazer direito, pelo menos ler um contrato, aprender Tem gente que a faz e se fica portar. perdido depois, né, Bruna? Então você vai aprender nas situações da vida, você vai usar tudo que você aprendeu na faculdade de Direito, com certeza. E aí depois eu fiquei trabalhando na Pantanal por alguns anos, até montar a minha editora em 2006. E a minha editora virou mesmo lá por 2011, quando uma obra editada aqui pelo Sorocaba, que foi Meteoro, estourou no Brasil inteiro Uhum. com o Luan Santana. E foi bem na época O que o Luan Santana, YouTube. Meteoro da Paixão, não é isso? Uma coisa assim? Sei, Exatamente. sei A qual é. gente Sei. administrou essa obra há muitos anos, com muito carinho, até um dia que o Sorocaba falou assim: olha, tá na hora da obra vir para minha editora. Eu falei: sou muito grata por todos os anos que essa obra ficou aqui. Até enquanto ele teve a editora dele, ele deixou muitos anos a obra comigo aqui. E me ensinou muito, né? Porque o Luan estourou bem na época que o YouTube estourou, começou a estourar no Uhum, Brasil, que foi ali por uhum, 2011, uhum, né? Então eu tive essa oportunidade de passar pela mídia física de CD, de 2001 até 2010. 2011 ainda tinha mídia física, mas aí as coisas começaram a mudar um pouquinho até 2016, que a gente já começou a ter algumas vitórias aí, né? Não vamos adiantar aí os assuntos, mas umas vitórias de Google, de YouTube, de Google começar a pagar, né? Olha só, gente, em 2011 o YouTube estourou, foi 2011. pagar direito autoral só em 2016, 14, 16, né? Demorou bastante. Então tudo demora muito. E a gente tem que ter paciência quando fala de direito autoral, mas mais do que paciência, nós temos que ter amor, E porque uma é dedicação, né? só o Uma amor que determinação faz a gente constante, né? trabalhar aqui. É. Exatamente, exatamente. Bruno, uma pergunta aqui de um detalhe. Quer dizer, o Fernando Sorocaba é uma dupla, todo mundo
que está assistindo a gente deve conhecer, mas até onde eu sei, eles são realmente empreendedores no cenário artístico, tem empresas de representação de artistas, etc. Então, ele tinha na editora, ele tinha uma editora que ele já funcionava, né? Ainda não. Ele não tinha. Claro. Não tinha. A Ele editou com você. Ele editou com você. A história da Meteoro comigo foi o seguinte: ele veio fazer uma viagem para Campo Grande. Uhum. E aí, andando veio fazer show aqui no estado. Campo Grande estava muito em evidência na época, né? Começando as violadas. Tinha Maria Cecília Rodolfo fazendo sucesso, João Bosco e Vinícius começando a despontar. O grupo Tradição, que o Michel Teló ainda era do Tradição, tinha muitos artistas que estavam, Jades e Jadson, uma galera que hoje ainda está fazendo sucesso, que não está na mídia, mas tem mais de 20 shows por mês, está ganhando dinheiro pra caramba ainda. Tava todo mundo aqui fazendo violadas, que eram as festas que os promoters faziam umas casas, cobravam R$ 5 para entrar, colocavam um bar lá dentro e esses artistas tocavam acústico. Eu acredito que o Sorocaba veio aqui ver como que estava gerando isso, porque lá no Paraná, onde ele morava, em Londrina, também estava surgindo esse movimento, ao mesmo tempo estava surgindo em Uberlândia, com César Menotti e Fabiano, lá na região de Minas. Então, o sertanejo universitário ele foi começando a despontar em vários estados, assim, ao mesmo tempo. E eu não sei, alguém comentou da minha editora com ele, aí ele tocou o interfone aqui um dia, eu abri a porta, era o Sorocaba, mas o Sorocaba Gente, que não era sensacional. ele não era o Sorocaba ainda, entendeu? Entendi. Ele era o Sorocaba de uma dupla que a gente conhecia, que era lá do Paraná. Mas eu falei, oi, Sorocaba, tudo bem? Que legal você aqui. Não, eu vim aqui conhecer sua editora. E aí ele sentou comigo aqui na sala de reunião e falou, Bruna, o negócio é o seguinte, fiquei sabendo do trabalho da Rede Pura. Eu vim para cá para conhecer o trabalho de um menino que ele tá fazendo muito sucesso na internet, no MSN, na época, ele vai. O que o Luan Santana fazia? Cara, o Luan Santana é o artista mais empreendedor que eu conheço. Com 15 anos, ele ia nos recreios das escolas e pedia para tocar no recreio com Olha. violãozinho. Aí as diretoras falavam, pode cantar. Aí ele lá tocava no recreio. Saía de lá com um monte de fã de 10, 12, 15 anos. Aí no dia seguinte ele ia em outra escola. Quando o Luan gravou o primeiro DVD dele aqui, ele já tinha mais de 30 fã-clubes. Então o Sorocaba veio olhar essa movimentação. E ele falou, mas só que esse menino, toda música que ele grava, um artista grande vai lá e pega e tira dele. Então, ele fez sucesso com algumas músicas e no mercado sertanejo normal, pessoal, ele estava cantando com uma liberação simples, aí vem um artista nacional e compra a exclusividade de uso da música. E aí fazia um trabalho nacional que o Luan não tinha e matava o trabalho do Luan. Então, o Sorocaba veio aqui e me fez um pedido muito simples. Eu vou editar com você 2 músicas, mas eu não quero que você libere essas músicas para ninguém, porque eu vou trabalhar esse menino. Uma foi Meteoro e a outra foi Tô de Cara com Você, que fez sucesso também, mas menor. E aí ele aproveitou e deixou mais uma para mim de lambuja, que foi Paga Pau, que foi um grande sucesso do Fernando Sorocaba. Ele Que fala que eu tive sensacional o isso. dedinho de ouro, que as músicas que ele editou comigo aqui fizeram sucesso. E aí, nessa questão, guardei as músicas com uma exclusividade verbal do Sorocaba, não era para liberar para ninguém. E 3 Não meses estava nem no depois, Luan contrato, Bruno? Não Santana... estava nem no contrato isso? Não, ele só editou e falou para mim, não libera. E aí a Inclusive, minha eu aprendi pergunta. com o Sorocaba a sempre consultar o autor antes de liberar uma música. Claro. Agora, claro para nós, né? Para os outros não, né? E vem cá, Que era e uma depois você prática que liberou as a música majors para não ele. tinham, né? Depois você devolveu para ele a música. Depois eu devolvi, depois Numa de boa. anos com ela aqui, numa boa. Ele falou, olha, até foi a irmã dele que entrou em contato comigo, a Juliana, falou, Bruna, a música já ficou muitos anos aí, a gente queria concentrar o repertório de Sorocaba aqui na editora. Eu falei, aí eu pensei, eu poderia ou cair num processo judicial, Teu ou poderia contrato era ser até domínio grata. público, né? Aquele padrão, né? Era aquele Faz a padrão. sessão até cair em domínio público. Para quem não Eu sabe, poderia a ser vida do grata autor e eu mais preferi ser 70 anos. grata. Exatamente. E aí Deus me deu Camaro Amarelo, que tocou mundialmente. Então eu Camaro acho que quando Amarelo você também? Que dedinho de também ouro, hein?
Caraca, Pois toque de é, Midas, hein, menino. Bruna? Bruna, Pois toque de é. Midas Campos. Foi logo em seguida também, com o Camaro Amarelo, a gente começou a administrar aqui. E aí, o digital bombou, né? O iTunes Mas veio deixa pro eu falar uma Brasil, coisa tudo antes na de mesma você entrar época. nisso. Deixa eu te falar uma Aham. coisa. Um alerta para as pessoas, assim. Esse podcast é um pouquinho diferente porque a gente está trazendo conhecimento da Bruna, que é um conhecimento de direitos autorais, especificamente no setor da música. Ela não vai contar tudo, mas não é porque ela faz reserva de conhecimento, já disse que não. É porque ela vai estar no curso com a gente. Aí lá ela vai contar tudo. Mas uma coisa que eu queria alertar vocês. Vejam, existe um padrão nas editoras musicais. Para quem não sabe o que é editora musical, é uma empresa que administra o repertório das obras. Então ela recebe o direito do autor, do compositor, e ela passa a ser, entre aspas, dona daquelas músicas, daquele repertório. Portanto, se ela é dona, ela pode definir os rumos. O que aconteceu com a Bruna? A Bruna recebeu de um compositor empreendedor a incumbência de administrar 3 músicas, e no contrato dela, como ela disse, era até a música cair em domínio público, ou seja, a vida toda desses compositores até mais 70 anos depois da morte. E ela podia questionar isso judicialmente. Mas como ela é uma menina ética e que pensa as coisas de uma forma construtiva, o que ela fez? Ela devolveu para o compositor sendo agradecida. Você sabe quantas vezes acontece isso no mercado musical? Você que está assistindo Não a gente? sei. Pouquíssimas. Se é que tem precedentes além do Mato Grosso do Sul. Então, assim, isso é preciso ser colocado aqui como um exemplo positivo, ético, construtivo, de que a gente pode, no mercado artístico, entender as funções que nos cabem, né, Bruna? Agradecer, Aham. seguir o rumo e tudo mais. Então, parabéns para você. Eu não sabia Exatamente. dessa história. E aí você ganhou Exatamente. Camaro Amarelo. Só uma coisa curiosa. É. Eu conheci uma advogada que fazia, não sei se você chegou a trabalhar com ela, o Michel Teló cuidava do repertório mundialmente da Menta Advogados, uma espanhola chamada Lucia, que vinha a ser filha do Paco de Lucia. Ela administrava o Maravilhoso. repertório do Michel Teló na Europa, talvez no Japão e tudo mais, enfim. Mas vamos, Aham. vamos pegar daí. Você ia começar a falar do alguma coisa do É, que digital. daí Me conta. que daí com o Meteoro estourou, né? A Camaro Amarelo foi uma das primeiras músicas do Brasil que ganhou 1 milhão de visualizações em 24 horas. Até então demorava um pouquinho mais. Hoje a gente tem isso em minutos, né? Mas naquela época, conseguir 1 milhão de visualizações em 24 horas era o que a gente chama hoje de viralizar. E aí eu estava aqui com uma obra muito grande, tocando nacionalmente, em todos os carros, em todas as rádios, no YouTube, que a gente nem conhecia muito ainda como funcionava, e eu meio que aprendi com o carro andando, né, a mexer no digital. Mas tendo em vista que muita gente não passou pelo que eu tive a oportunidade de vir de outra mídia e entrar no digital no começo, eu acho que para quem entra hoje é ainda mais difícil. Então, eu até deixei de usar essa expressão, Vitor, que eu aprendi com o carro andando. Não, acho que eu liguei o carro certinho quando ele começou a funcionar e fui aprendendo com calma, porque hoje não tem como a gente aprender com calma. A prescrição é muito rápida, É. a música passa muito rápido, né? A Camaro, por exemplo, é uma música que a gente chama de uma música de catálogo, um clássico. Ela rende direitos autorais aos autores até hoje e Ah, bastante. Não isso para que eu de ia tocar. perguntar. Então, ela é É, catálogo. Explica para o público essa é. diferença, né? Desse sucesso imediato e É. da música de catálogo. Acho que é legal aprender isso. A gente chama música de catálogo aquelas músicas, aquele repertório que ele não para de tocar, ele sempre tem um pedido de autorização, ele sempre está nos shows, nos barzinhos, sendo tocado ao vivo, então continua tocando nas rádios, continua tendo visualizações na internet, é uma coisa muito difícil de se conquistar hoje, porque geralmente hoje a música ela começa a tocar, tem um boom e daqui a um mês o artista começa a trabalhar outra música, esquece aquela e aos poucos aquela vai deixando de tocar. Então, no caso da Camaro, a Meteoro, embora não esteja mais comigo, mas eu sei, também é uma música assim que ainda rende muito dinheiro para os autores. E
o que eu tento dizer para os compositores é: você tem que tentar, qual que é o seu objetivo de vida? Ser gravado por um grande artista? Não, o seu objetivo de vida tem que ser ter uma música que toque por décadas, porque aí você vai conseguir passar um patrimônio com seus Excelente. filhos, seus netos vão conseguir usufruir, né? Até inclusive após a sua morte. Então A hoje ideia do a ativo minha editora, artístico, né? Realmente ter um ativo artístico com exatamente. longevidade, né? Claro, Então claro. eu considero que o valor da minha editora hoje está nisso, porque nós temos muitas músicas do começo do sertanejo universitário que Hum, ainda estão nos repertórios até hoje. Então a gente hum. fica administrando esses rendimentos, atendendo esses autores. E os novos eu faço aquilo que eu falei para você ainda. Às vezes um compositor novo edita uma música aqui, não acontece nada com ela, ele fala: eu quero destratar. Destratar seria cancelar o contrato, né? Eu falo com a minha equipe: nós fizemos alguma liberação dessa música? Não. Então, destrata. Deixa ele Tudo bem. levar para outro lugar. Claro, Eu, é eu sou caminho, assim né? até É hoje. caminho. É. É. Até hoje eu ajo dessa maneira. Agora, se eu trabalhei, se eu fiz uma liberação, se eu fiz uma negociação, se eu estou cuidando dela na back-office, eu não abro mão. Deixa, Claro. vai vencer. Os nossos contratos hoje têm um prazo de 5 anos, né? Sempre É coloco mesmo, prazo também. Bruna. Olha, Sempre que coloco prazo. sensacional, O Bruna. meu Você é incrível, pai, hein? Que trabalho bem pois é, feito, cara. o meu pai ele sempre falou o seguinte: já existe jurisprudência dizendo que na falta do prazo o juiz vai decidir por 5 anos. Já existia na época. Então eu falei: tá, mas então, pai, vamos botar um prazo de 10 anos? Podemos? Meu pai falava: podemos, só não podemos deixar sem prazo. Quando veio a alteração da lei de direitos autorais mais recente, eu baixei o prazo para 5 anos. Porque eu acho o seguinte, Vitor: eu não quero que o compositor fique comigo infeliz. Nós somos Claro. parceiros de negócio, eu não sou dono da música dele. Embora o contrato de edição diga que ele está me cedendo 100% para eu representá-lo diante das empresas e eu devolvo para ele 75% de royalties e retenho Claro. 25% administrativamente. Seria isso um contrato de edição. É. Mas ele tem que ficar comigo feliz, porque se eu fizer um contrato muito longo, ou se eu segurá-lo, sabe o que ele faz? Ele edita a música no nome da esposa, no nome do É filho, no isso. nome do irmão, Vai para outra editora entendeu? se ele não tiver exclusividade com você, né? Eu não sei se o contrato é sempre Exatamente. Exato. exclusividade, Então, assim, claro, claro. eu prefiro manter o bom relacionamento e eu acho que isso traz frutos pra gente, sabe? O universo devolve pra gente coisas Parabéns, boas Bruno. quando a gente é Parabéns. justo, né? É. Deixa eu te fazer uma pergunta, de quem está nas entranhas, aí na ponta. Existe muito isso da edição e, portanto, da identificação da autoria não ser do verdadeiro autor? Existe muito isso no mercado? Você tem visto muito ainda? Consegue identificar? Existe. Não, a gente não consegue identificar muito, mas principalmente quando o compositor assinou um contrato de exclusividade com uma editora, por exemplo, e pegou um Uhum, valor que ínfimo, que eu sempre falo, né? Vai assinar um contrato de exclusividade, tem que ter um valor bom. Qual é o claro. valor para você ficar preso nessa empresa por 5 anos? Que você vai ter que editar todas as suas músicas lá. Pensa um valor aí na sua cabeça. Não é R$ 5.000, não é R$ 10.000, é um valor Claro. bom, que você não vai poder sair de lá. Aí eles fecham os contratos assim, horríveis, né? E daí, depois, para se livrar de. Porque a editora vai reter o dinheiro dele até cobrir o valor que adiantou para ele, né? Um Uhum. adiantamento, gente, não é uma luva, não é um dinheiro que não Não. volta. É um empréstimo, E digamos. É um aí ele adiantamento, mas para começa. você não. É. E aí, principalmente esses autores que fazem músicas, fazem esses contratos de adiantamento, eles editam no nome da família, dos amigos. A gente percebe, assim, não tenho Uhum. casos específicos para te falar, mas a gente percebe que tem uma pessoa ali que nunca compôs na vida. Aí o compositor de verdade, que não tá o nome dele ali, começa a divulgar muito a música. Por que se o Uhum. nome dele não Claro. tá ali e tal? Claro, claro. Enfim, né? Mas A gente existe via muito ainda. com empresário, né? Na época que o axé explodiu, anos 90 e Ainda tal. tem É, muito muito de empresário. O cara é empresário da empresário. banda, falou, eu fiz também. O cara não fez nada, a gente sabe que não fez nada. Eu já tive Ainda tem muito de discussões, né? artista. Eu tive uma discussão, não vou citar nomes, mas uma artista que eu empresariei um tempo, ela já tinha uma carreira e estava tentando retomar. E aí era um grupo de empresários, assim. Aí eu pedi que. Não sei se eles estavam montando o ISRC exatamente, eu não me lembro o que era. Talvez fosse isso.
E aí chegou para mim, aí tinha o nome de dois deles, não estavam nem o meu nem do outro sócio, e dois deles. Eu falei, o que é isso aqui, autoria? E ele disse, não, porque a gente é sócio. Então, olha só, você tem duas questões aqui de cara. Primeiro, você tem uma discussão ética. Entra você e seu sócio, não entra os outros sócios. Esquisito, né? É uma pernada descarada. Não, é porque nós temos a nossa sociedade. Sim, mas você esqueceu de uma outra coisa. Um sócio no negócio é um advogado de direito autoral que não vai permitir isso. Então, querido, para mim, acabou a conversa na primeira música. E eu vou fazer o máximo possível para a gente mudar essa situação por conta do que você está fazendo com o artista que não sabia, né? Então, assim, às vezes o engano, às vezes a artimanha vem de dentro da estrutura, né, Bruna? É um empresário, às vezes é o cara, o produtor que está ali. E eu tenho visto você denunciar isso de uma forma bastante contundente, não só a coisa do digital, né, dessa faceta que eu acho que um dos vídeos que a gente pode botar é aquele aterrorizante do presidente como é? Daquela empresa que faz o Suno e tal. Eu estou procurando, estou com o telefone porque eu estou olhando aqui teus vídeos. Ótimo. E a gente quer botar isso. Mas eu queria te falar o seguinte. Quais são os elementos, sem você discorrer muito, mas o que você aponta hoje na música das maiores dificuldades, pergunta super cretina, mas assim, das maiores dificuldades para o artista em relação ao digital ou palco, no seguinte sentido, dentre essas dificuldades, o que você, em qual delas ou quais delas você acha fundamental o artista se impor, sabe? Porque a sua luta é uma luta de imposição também. É luta, né? E tem muito a ver com o que o seu pai também dizia. Primeiro você tem que sustentar, né, a sua carreira, né, a sua escolha, e acho que quando você tem uma determinação de sustentar as suas ideias, também isso está em jogo. Então, quais são as coisas fundamentais que você acha que o artista musical deve fazer para se proteger hoje, mesmo com alto preço eventual de exclusões e etc? Conta pra gente. A primeira coisa é estudar, né? Eu acho que e é justamente o que eles não querem fazer. O artista geralmente chega falando, ele quer pessoas para fazerem tudo para ele. Ele quer uma pessoa para fazer o ISRC, ele quer alguém para fazer o cadastro da obra, coisas que são tão fáceis de fazer. Só você digitar lá um login C no portal da associação e fazer o seu próprio cadastro de obra, aí ele contrata uma pessoa para fazer isso, já perdeu um dinheiro ali. Às vezes traz a pessoa de sócia e coloca na obra, né? Para isso, e aí só para isso. Só para isso. E aí só para o chega cara aqui fazer para o mim e fala, ISRC e tudo mais, o cara é sócio na obra. Então, meu Deus. sem estudo, ele foi lá e achou que deveria remunerar a pessoa dessa forma, né? E aí a gente explica, quando você coloca um parceiro no autoral, você só tira esse parceiro do cadastro se ele concordar. Se ele não concordar, o máximo que você pode fazer no ECAD é pedir o bloqueio da obra até que você resolva isso num processo judicial que vai demorar 10 anos para ter uma sentença. Então, sempre que você colocar um parceiro, lembra disso, porque eles acham que depois que fizer a parceria, eles podem tirar a pessoa da música e voltar a ficar com 100%. Mas não, o ECAD vai exigir documentação disso, o parceiro não vai sair da obra. Então, eu sempre tento dizer para o compositor e para os artistas essas questões que tem que estudar antes para discutir na hora de sentar na frente de um empresário. Contratos, por exemplo. Contratos, o direito é implacável, né, Bruna? Ali... O direito é implacável. O direito é implacável. Se a pessoa tem o direito, ela pode querer exercer. O que ela contou para você na mesa do bar, na cama, na divisão do seu trabalho do escritório, seja lá onde for, na maior intimidade que você possa ter, o direito é implacável. Se a pessoa tem o direito, ela vai, assim, a chance enorme dela exercer, né? Enfim, Exatamente. Vai. Contrato, por exemplo. Exatamente. Contrato, por exemplo. Muita gente acha que você tem que ler aquele contrato, se você não gostar das cláusulas, não assina. Não, gente, as cláusulas são discutíveis de contratos artísticos, de contratos de edição também. É uma empresa privada, o empresário é um prestador de serviço para você, porque ele vai gerir a sua carreira em troca de um percentual do que você arrecadar.
Então, tudo que está ali no contrato pode ser discutido. Então, não tem esse negócio de não poder discutir. Mas aí, se você não tiver conhecimento, é a hora que um advogado não é dispensável. E Claro. também tem esse problema. Os artistas, eles não vão para uma reunião com um advogado, não contratam um especialista. Está mudando isso, tá? Porque eu faço consultorias, né, para leitura de contrato assim. Muito artista me procura, antes de eu assinar, eu queria que você lesse esse contrato comigo. E aí a gente faz uma consultoria só para isso e pontua ali as coisinhas que ele pode chegar na reunião e pedir para mudar, sugerir E a mudar, decisão né? negocial é dele, claro. Você faz a leitura, Exatamente. decisão negocial é dele. Aqui você pode mais, menos. Eu acho a melhor forma de Exato. trabalho, viu, Bruno? Melhor forma. E Em tem geral. contrato que eu digo assim, ó, manda rasgar e fazer outro, que esse aqui não É, tem jeito, porque tem 20 cláusulas, 18 são abusivas, então é. não tem nem que aparecem alguns assim para mim. E eu falo, cara, totalmente nada a ver esse contrato. E eles É. leem e acham que é o padrão do mercado. Não, mas ele disse que é o padrão do mercado. Não, não é o padrão do mercado. Então, assim, estudar primeiramente é muito importante. O estudo não é dispensável, mas o artista, a gente entende a personalidade dele e sentar para estudar essa questão é muito difícil. Eu tenho visto funkeiros sendo passados muito para trás, agora eles chegam lá nos stories e falam: agora eu resolvi estudar e eu vou entender como que funciona isso, eu vou abrir aqui minha agregadora e vou analisar os relatórios, mas pô, já foram 5 anos de dinheiro perdido, É. entendeu? E E é no começo da patrimônio. carreira que a gente perde mais dinheiro. Não é só o dinheiro, é o patrimônio que ele poderia, né, vir a ganhar Pois é, também depois. Você sabe pois que você é, está pois é. tocando num ponto muito interessante. Isso que acontece com o setor musical acontece com outros setores também. Uhum, Obviamente, no setor das artes plásticas, que eu trabalho também bastante, no setor de atores, artes cênicas e audiovisual, não tenho nem o que te dizer, né? E de fato essa concepção de contratos de adesão, né, que em alguns são contratos de adesão mesmo. No caso das empresas de streaming, né, os contratos são de adesão e são norte-americanos, né, foro da Califórnia. Né? Então, tem que se discutir uhum. de uma forma muito contundente. Assim, é diferente de uma produtora brasileira contratar o cara. Enfim, você sabe disso. Mas eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade e, de repente, a gente pode falar disso em outro momento. Eu, você e até outros profissionais, colegas nossos ou outras pessoas que não sejam exatamente advogados. Eu tenho uma ideia de que a propriedade intelectual, mas especificamente os direitos autorais, estão muito presentes na nossa cotidianeidade sem a percepção das pessoas. Eu sempre tive essa ideia. E há uma desproporção. Por exemplo, no direito autoral, vou falar no singular que é mais fácil, mas abarca tudo. Se a gente analisar processos judiciais, né? Em geral, as ações de direito autoral correm em varas cíveis, em alguns estados, vara empresarial e tal, mas são pouquíssimos são juízes que sabem e etc. Então, isso dá a impressão de que não há uma presença na sociedade desse tema. Não é verdade, é que as pessoas não vão ao judiciário por conta das imposições do mercado, porque a indústria cultural domina o sistema e, portanto, domina as contratações. Então, o cara não quer se indispor. O ator não quer se indispor, o músico não quer se indispor, o artista plástico, né? Tudo está dominado pela indústria. Então você pega o direito de sequência nas artes plásticas. Quem paga? É o leiloeiro ou o marchão, o dono de galeria. Quem é que vai entrar com ação contra o cara para cobrar o direito de sequência? Ninguém. Né? Atores, vai entrar contra as emissoras, contra os produtores, ninguém contrata ele. Então existe esse medo que faz sentido do mercado, mas eu acho que tem um outro elemento assim. Se você tem o conhecimento, se você tem a possibilidade, talvez você possa ter tomadas de decisões que são mais coletivas, que você, Bruna Campos, faz um ataque nesse sentido informando. Então, o que você está dizendo? Falta conhecimento que você produz para que as pessoas tenham, né, retenham esse conhecimento. Eu também faço isso como professor, que é a minha formação básica, e também pela associação, que é um compromisso nosso, né? Só que às vezes a gente tem que ensinar a mesma coisa 30 vezes. E a pessoa não tem a atenção mínima de diferenciar direito de imagem para direito de intérprete. Eu não gosto de usar a expressão direito conexo por razões óbvias, né?
né, institucionalmente, mas eu não gosto de usar por razões óbvias, porque eu acho que ele afasta o processo criativo. Mas eu explico isso 30 vezes, 40, 50 vezes, e a pessoa realmente existe um padrão comportamental de achar que um terceiro deve fazer. Isso é uma questão, a questão do medo também. Mas o que eu queria aí, desculpa a minha fala meio que tomando esse teu espaço aqui, mas é assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade, agora eu vou fechar a lógica, de ensinar para todo o público sobre direito autoral, sobre liberdade de expressão, sobre direito na personalidade, porque agora implica em todas as pessoas. Antes não implicava, agora implica. Por quê? Porque a sociedade está na rede social. Então todo mundo está implicado em questões de direitos de imagem, direitos da personalidade, direitos autorais, propriedade intelectual. Então se as pessoas não quiserem saber sobre isso, que elas estarão presencialmente ou virtualmente implicadas todos os dias, elas vão ter problemas cada vez mais graves, nem que sejam de uma discussão ética. Então, quem tem rede social precisa saber direito autoral. Não é? Quem assiste precisa. E todo mundo quer ser produtor de conteúdo. Então, se isso aqui é um podcast criativos de produtores de conteúdo, né, voltado para isso, a pessoa precisa saber isso. Por isso que no nosso curso vai ter a tua parte toda de música. Então, para quem está chegando agora, saiba que a Bruna vai fazer um curso maravilhoso, como são as aulas dela e as falas dela. Crítica, tá? Não gostou de crítica? Então, querido, não assiste, que não é para você. Mas eu acho que você vai ter a curiosidade. E... Você é carinhosa. Pois é, vai ser carinhosa. Mas eu acho que tem esse elemento. Talvez a gente esteja no momento de realmente fazer um grupo de pessoas, porque sozinho a gente não vai dar conta, tem que ser um processo coletivo de informação, sabe? Então eu te convido a gente pensar isso, porque você está nas entranhas da música. Então você sabe muito bem de como isso funciona. Deixa eu interromper aqui rapidinho. Se você quiser aprender a criar conteúdo, com o conteúdo, engajar seu público, trazer um posicionamento seu nas redes sociais, igual a turma que a gente está entrevistando aqui no Criativos, você tem que conhecer a jornada da criação da Interartes Brasil. É completamente gratuito. Link na descrição. Corre para você ver. Vou te devolver com uma coisa. Já vou trazer um tema que é denso para nós. Então eu vou pedir para o meu diretor autorização para botar a tua postagem que você fala do CEO da Suno. Não. Em alguns instantes você vai ouvir Michael Schumann, o CEO do Suno, declarar que eles não fazem música, eles fazem músicos. Eu tomei a liberdade de deixar o vídeo um pouco mais lento para você poder ler a legenda e degustar palavra por palavra desse soco no estômago. Peraí, 2 Dramin. Você vai precisar. That is Mikey Schumann, the CEO of AI music generator Suno. We're not making music, we're making musicians. We're not making music, we're making musicians. Você lembra como era no começo do Spotify? Era empolgante, todo mundo falava em liberdade, acesso global, nova era da música. As gravadoras correram para licenciar seus catálogos, os independentes animados começaram a subir suas músicas pelas agregadoras e o discurso era lindo. Agora todos poderão ser ouvidos de qualquer lugar do mundo. A gente caiu nessa, direitinho. E em poucos anos, o que aconteceu? Os catálogos cresceram, os algoritmos se impuseram, o dinheiro começou a circular, gravadoras lucraram bilhões, agregadoras cresceram como bancos digitais, plataformas viraram o centro do consumo e os artistas independentes mal conseguem pagar o café com o que recebem de streaming. E agora a história está se repetindo, só que em escala maior, com menos disfarce e mais cinismo. E quem lidera essa nova era é gente como CEO da Suno AI, esse senhor que teve coragem de afirmar nessa entrevista, com todas as letras, que fazer música não é realmente prazeroso, que demanda tempo, que demanda prática, e que, na opinião dele, a maioria das pessoas não gosta da maior parte do tempo que passa fazendo música. It's not really enjoyable to make music now. It takes a lot of time, it takes a lot of practice, you need to get really good at an instrument or really good at a piece of production software. I think the majority of people don't enjoy the majority of the time they spend making music. Eu queria fazer 1 minuto de silêncio aqui para essa frase ficar
ecoando na sua cabeça? Not really enjoyable to make music now. É com base nessa visão medíocre e completamente descolada da realidade de quem vive de criação que estão construindo o futuro da música, o seu futuro. A proposta dele é clara. Não se trata de fazer música, mas de fazer músicos. De gerar automaticamente aquilo que você rala anos para desenvolver. E mais, colocar o amador com um clique no mesmo patamar do criador de verdade. Aquele que estudou, praticou, falhou, investiu e insiste todos os dias em criar algo original. I want to build a company that makes the current crop of creators 10% faster. If you want to impact the way 1 billion people experience music, you have to build something for 1 billion people. Eles querem fazer isso com base em quê? Em dados? Em treinamento de IA? Em milhares e milhares de músicas protegidas por direitos autorais, usadas sem autorização, sem contrato, sem remuneração, para que suas máquinas aprendam a imitar, colar, padronizar. Mike chega a admitir sem o menor pudor: sabemos que há obras protegidas por direitos autorais nos nossos dados de treinamento. E completa, isso não é ilegal. We know that there are some copyrighted works in our training data. That's not illegal. It's what every AI company does. Você entendeu? O CEO de uma empresa bilionária de inteligência artificial se sente confortável o suficiente para confessar publicamente que está usando obra protegida. E por quê? Porque o mercado está do lado dele. Porque ele sabe que, no fim das contas, se pagar as majors, ninguém mais vai ligar. Aliás, é exatamente isso que está para acontecer. Há rumores de que o Suno está negociando um acordo com as grandes gravadoras. Um acordo que daria ao Suno o direito de usar esses catálogos protegidos em troca de quê? De dinheiro? Não, de participação na empresa. Sim, as majors terão uma fatia da inteligência artificial. Vão lucrar com a desvalorização do próprio mercado. Vão abocanhar de novo o centro da estrutura, enquanto você, artista independente, vai ficar de novo do lado de fora do acordo. E dessa vez, meu caro músico, diferente do Spotify, que ainda depende da sua música, a IA do Suno pode viver sem você. Ela já aprendeu com você, já te usou, já te estudou. Agora ela só precisa de um botão. E quando os amadores começarem a publicar faixas geradas com 2 cliques, com vozes clonadas, com arranjos que soam profissionais, você vai disputar espaço com eles. No TikTok, no YouTube, no Spotify, no Deezer. Vai disputar e vai perder. Porque o algoritmo não premia quem tem alma, premia quem tem volume, quem tem constância, quem tem viralidade. E você não tem como competir com uma fábrica de conteúdo infinito. Você entende o que está acontecendo? Estão normalizando a ideia de que a música não precisa ser feita por quem ama. Que o talento é irrelevante. Que o tempo é um problema. Que a dedicação é um obstáculo. E que o prazer envolvido na música está reservado só para quem consome, não para quem cria. Eles estão apagando o valor do artista, transformando a criação em um produto descartável, automatizando o dom e comercializando a inspiração. E se a gente não se levantar agora, se a gente continuar fingindo que não é com a gente, vai acontecer o que aconteceu com o Spotify. E você está feliz com o Spotify? E lá, por pior que fosse, ainda havia espaço para um artista pequeno crescer. Na IA não tem brecha, vai ter exclusão. E depois que a indústria se reestruturar com base nesses sistemas, quando os acordos forem assinados, os investimentos realizados, as plataformas redesenhadas, não vai mais ter como voltar atrás. Parem de tratar a IA como brinquedo. Parem de achar que isso não afeta você. Parem de usar a IA para testar a ideia, achando que não tem consequência. Parem de bater palma para CEO que nunca compôs uma música e quer te ensinar o que é ser músico. Enquanto a gente romantiza, eles lucram. Enquanto a gente brinca, eles assinam acordos. Enquanto a gente se ilude que não é com a gente, eles planejam o nosso futuro. E cá para nós, nesse futuro, nós não estaremos incluídos.
Michael Schumann, meu querido, então, eu desavisadamente não tomei Dramin. Realmente, Eu a avisei. disfarçatez, Bruna, de dizer que não faz música, que faz músicos, é um Pois troço é. inacreditável. É Mas a gente inacreditável. tem que dizer assim que nós estamos na frente de vocês do audiovisual, das artes plásticas, que a gente tem um CEO honesto, né? Ele pelo menos disse, a gente Isso é não verdade. faz Isso é verdade. música, a gente faz músicos, né? E é o Isso é que os outros verdade. todos estão fazendo. A gente não faz IA, a gente faz atores, a gente não faz, a gente faz dubladores, a gente faz, é, enfim, é o que eles estão fazendo, substituindo a gente, né? E ainda tem pessoas entre os meus seguidores que defendem que isso aí é o futuro e que a gente tem que aprender a usar. E eu fico assim, será que eu vou estar errada no futuro? Eu faço essa reflexão, Vitor. Será que eu vou estar errada no futuro? E isso aí vai ser bom de alguma maneira? Eu não estou conseguindo ver isso ainda, porque assim, estou vendo amigos meus com diminuição, redução de demanda, em produção musical, em músicos mesmo, compositores iniciantes que estão ficando sem demanda também. Por enquanto, o que eu estou vendo é gente sofrendo com a presença da inteligência artificial ainda ruim. Quando ela ficar melhor, eu não Pois é, sei para que rumo que nós vamos, pois é. né? É, e é interessante, se eu estava falando das redes sociais, né? É interessante que eu tô ali no Instagram e toda vez que eu posto um vídeo desse, o Instagram diz para mim assim, ó, vídeos com mais de 3 minutos serão entregues apenas para os seus seguidores. E aí eu posto o vídeo, mesmo se ele tiver 20 minutos ali no Instagram. E as pessoas, elas estão tão preocupadas e interessadas agora. Eu vejo que aumentou muito o interesse no assunto do direito autoral, que elas assistem até o final. E aí o que acontece? O Instagram é obrigado a recomendar meu vídeo e eu ganho um monte de seguidor com esses vídeos aí. E eles assistem 100 mil Olha, visualizações, tem muitas visualizações e vem pessoas de fora, assim, mesmo que o Instagram não queira que eu poste, eu vou lá, eu sou rebelde, eu posto um vídeo. Eu falei para meus seguidores, gente, nossa, dica de será que vocês ouro não assistiram essa. um vídeo? É, Será que vocês vão assistir? Mas tem que ter relevância o conteúdo, né? Porque eu é. falei, será que vocês vão assistir? Eles falam, Bruna, se você fizer um vídeo de 20 minutos, nós vamos assistir tudo. O que a gente quer é saber o que você pensa sobre o assunto. Então eu vou lá e faço normal, e aí eu estou criando essa consciência das pessoas refletirem. Vocês têm que conversar entre si fora da internet, porque esse assunto vai afetar vocês de alguma forma, gente. Vocês têm que conversar sobre Então isso, vamos né? por partes, Bruno. Vamos lá, uma questão estrutural. Para quem está assistindo a gente que quer ou já é criador de conteúdo, a Bruna está trazendo uma informação bastante relevante, que no caso dela, ela quer conscientizar o público. Então ela não quer explodir com milhões de seguidores e virar uma influenciadora vazia. Ela, na verdade, utiliza, é como eu vejo você, Bruna, né? Você usa a ferramenta para levar o seu trabalho, a sua indignação e as suas ideias, que são verdadeiras, sólidas, consolidadas, sedimentadas. Então, o seu público te assiste apesar das ferramentas do Instagram tentarem impedir que você saia da bolha. Então ele acaba te levando para fora da bolha, né? E ele deve ficar brabo, porque inclusive fala de inteligência artificial, né? Porque todos estão implicados nessa forma. Mas eu acho muito interessante isso, porque para alguém que vem assistir a gente, entendendo que isso aqui é um podcast de formação, não é, meu diretor? A pessoa vai entender, olha, para alguns públicos interessa postar todo dia vídeos curtos, etc, etc. Mas talvez para o que eu queira dizer, para um público que eu quero construir, eu posso fazer um vídeo grande e etc, com mais detalhamento, que não precisa ser tão né, com tanta frequência, etc. Pergunta básica, qual é a sua frequência de postagem só, assim, básica? 2 vezes por semana, mais? Como é que é? Eu me obrigo a postar uma vez por semana, segunda ou terça, que é o dia que a minha audiência ela é grande, e isso reverbera para o resto da semana. Se E eu como é que postar no você sabe final que de a sua... semana, Desculpa.
Se eu postar no domingo, dependendo do assunto também é bom, porque os músicos geralmente estão em casa descansando da Ah, noite. Tem que lembrar quem que é o meu público, né? Então ele vai claro. acordar e vai ver os meus vídeos ali depois de uma noitada trabalhando e tal. Funciona também. Mas segunda ou terça-feira, se eu postar, eu não preciso postar outro vídeo nessa semana. Eu posso deixar Tá. o Instagram entregar só aquele vídeo a semana inteira. E o segundo ou terça foi medição ou porque intuitivamente você entendeu que é o sábado e domingo do músico, né? Brincando com só para Não, contrariar, né? foi porque os meus Segunda, vídeos quero que te mais encontrar, né? viralizaram, os que mais viralizaram na segunda e na terça. E Tá, outro detalhe é que assim, gente, internet, você tem que analisar o seu público. O meu claro. público, eles olham minha cara no vídeo, eles falam assim: bom, não vou ter tempo de assistir esse vídeo agora. Ele fecha e ele assiste depois, porque ele sabe que o vídeo é longo. Eu não posto vídeos curtos, com raras exceções. Uhum. Você tem que analisar o seu público. O meu público, se eu postar um vídeo 10 horas da noite, eu acordo com 20 mil visualizações, porque o meu Meu público é músico. Deus! O meu público é Olha, músico. Inclusive, eu tenho até que tomar interessante. cuidado com o conteúdo. Teve vídeo que eu postei e tranquei os comentários, porque eu falei, eu tenho que postar esse vídeo e cuidar dos comentários. Como eu vou dormir, não vou cuidar, eu travei os comentários e no dia seguinte eu acordei e abri. Claro, senão é um caos, Mas né? Senão é um caos. mas só que tá todo mundo acordado, tá saindo da noite, tá na estrada, no ônibus, indo de um show para o outro. Então, o meu perfil funciona de madrugada, se eu postar alguma coisa. Então, é isso aí. Bruna, divulga uma música minha aí, já que você tem bastante seguidores. Se eu fizer isso, 3 curtidas. Meu público não quer saber de divulgação de Olha, você já música. fez? Isso já aconteceu? Já fiz dos meus compositores da minha Claro. editora, entendeu? Aí o story que eu tô aqui metendo pau no Suno dá 1.500 visualizações, uma divulgação de uma música dá 300, entendeu? Claro. Não, e também você acaba se colocando numa cilada, né? Porque aí meio que você fica obrigado, né? E aí tem um interesse comercial, pode acabar te Não, se eu postar uma, eu descredibilizando, tenho que né? postar todo mundo. Aí se eu É. posto um artista. E assim, gente, não fica na pilha de ficar vendo quantas pessoas assistiram, quantos seguiram, não. Porque assim, o mais importante num vídeo é salvamento. Se a pessoa vai lá, assistir seu vídeo e salva numa playlist para guardar, é Ah. isso que é o bom. No Então é o nível de contrário. prioridade e de qualidade, esse é o mais valioso, né? Salvamento é o mais valioso. Tá. Depois, compartilhamento, porque esses dois exigem uma ação de quem está Tem te toda a razão. assistindo. Claro, tem toda a razão. Compartilhou, foi. Eu postei um vídeo de música gospel esses dias, de uma polêmica aí que teve no gospel, dizendo que sim, tem que pedir autorização para gravar gospel. Não basta gravar uma música porque está levando a palavra de Deus Não é Deus que e autoriza. qualquer um pode gravar, entendeu? E aí, compartilhamento, assim, ó, muitos. Então, sempre lutem por isso, por serem salvos e compartilhados. Eu acho que se você tem 1.000 seguidores e 300 te assistem, gente, é 30% da sua audiência. É isso que você tem que lembrar. Você tem que tentar fazer com que todos os seus seguidores te assistam. E não importa Claro. se você tenha 1.000, 5.000, 50.000, ou 70.000, ou 100.000. Porque às vezes você tem 100.000 seguidores, aí quando você vai lá olhar o vídeo, tem 20 comentários. Claro, Do que claro, valeram esses 100.000 seguidores? claro, Nada. Mas se claro. eu tiver 50.000 seguidores e 500 comentários, pô, tá? É isso aí que eu Tá quero, ótimo. entendeu? E eu gosto, nos meus vídeos, quando vocês assistirem, leiam os comentários. Comentários, a segunda parte melhor do meu vídeo são os comentários, que o pessoal vai ali e E você escreve. debate. E você É debate, né? Você incrível, vai o lá pessoal e debate. o pessoal É. fica com vontade de escrever uns comentários de 40 linhas, assim. Eu É. até, às vezes, eu não concordo, mas eu entro e agradeço pela pessoa ter disposto um tempo para escrever um comentário tão grande. Porque eu acho que a pessoa tem que gostar muito e querer muito falar sobre o assunto para parar um tempo dela para escrever um comentário gigantesco e postar ali, sabe? Mesmo que seja um hater. Eu vejo o teu perfil, ele como um fórum de debates disso. E para mim isso é muito enriquecedor. Então eu não me incomodo Aprendo com o muito. número. E eu não me incomodo. Eu aprendo muito. Eu sou um advogado especializado. Tenho
carreira Aham. acadêmica nisso, eu aprendo muito. Então, assim, é para um público especializado, é para quem está no cotidiano. Eu imagino que o seu público, assim, eu imagino que quem for compositor e não conhece a essa altura, você é o cara que está mal informado. Tá mal informado ou tá na bronquinha, entende? Não Tá fazendo chegou beicinho. Tá fazendo É. beicinho, tá batendo pezinho. Porque assim, não faz sentido, sabe? É como. Ou não está é como estudando, né? Ou É. não está interessado. Pô, mas não tá vendo Né? aí no Instagram? Tá chegando para ele, né? Então, assim, eu Pois acho, é. eu acho aí a pessoa se fazendo um desserviço. Então, eu vejo, assim, para quem está nos assistindo, entendendo a questão da lógica desse nosso podcast, que é a continuação do curso, que é um braço do curso, né? E é para todo mundo, aberto, ele vai ficar aberto aqui, pelo prazo que for necessário. O perfil da Bruna é um perfil um pouquinho diferente de um perfil de mero entretenimento. E, como eu disse já antes, ela vai na profundidade de quem está lá na ponta, quem sabe o que está falando, porque percebe, porque tem uma carreira, etc. Bom, vamos lá. Por exemplo, temos um exemplo Vai. recente. Nós temos uma empresa que fez uma caixa, não sei se você viu esse vídeo, chamada Proto-Hologram, o nome da empresa. Não, esse eu não vi. É uma caixa, um cara fez um story e filmou uma caixa num aeroporto, no saguão do aeroporto, que tinha um músico tocando dentro de uma caixa iluminada. Se ele estava lá, parecia que o músico estava dentro da caixa, só que era um holograma. E ele foi chegando para filmar de perto e o músico está ali tocando, né? Aí quando ele termina de tocar, até interessante que ele levanta, ele coloca o violão na cadeira e vem outro músico, pega o violão e senta no lugar dele. O story mostra rapidamente isso. O outro músico vem e toca. Aí eu fui fazer um vídeo sobre isso porque dezenas de seguidores me encaminharam esse vídeo. Porque os meus seguidores, assim, ó, todos os babados da internet, eles me Isso que eu ia encaminham. perguntar. Eles te Bruna, mandam, né? fala sobre isso Legal. aqui. Eles me mandam. Eles fazem a Algumas coisas eu pré-curadoria, não né? falo. Legal. Algumas coisas eu não falo, mas esse vídeo mandaram muito. E aí eu falei, gente, falei sobre inteligência artificial novamente. Alguns vieram me corrigir porque disseram assim, ó, esse músico que está dentro da caixa, ele existe. O nome dele é tal, botou arroba. Algumas pessoas disseram, pô, isso aí é uma boa oportunidade para o músico, se ele puder divulgar o trabalho dele dentro dessa... Você ser escaneado e cantar lá no aeroporto lá de Pequim, dentro de uma caixa dessa? Maravilhoso, né? Só que o meu receio não tá nesse, sabe, Vitor? Eu acho que vai ter um momento que o cara que alugar uma caixa dessa ou comprar, parece que é apenas locação da empresa. Ele vai querer colocar um músico que não existe com músicas criadas por IA para não pagar direito autoral, entendeu? Então, eu falei no vídeo, a gente tem que tomar cuidado e entender essas questões, porque na hora que a gente normaliza, todo mundo normalizou ver uma caixa de holograma no aeroporto, no shopping, e aí um músico tocando ali dentro, no começo vai ser um músico de verdade, depois vem e aparece um músico gerado por IA, pode aparecer um ator, 2 atores encenando holograficamente ali, pode acontecer pode ser uma obra de arte dentro da caixa, pode ser tudo que a gente quiser ali Qualquer dentro, coisa. porque a qualidade é muito boa, né? Foi você Até que teve disse, Bruna, deixa eu te fazer uma pergunta, Ah. desculpa eu te interromper. Foi você que Ah. disse esses dias que a indústria está conseguindo o que ela queria, que era tirar o artista da cadeia produtiva? Exatamente, total. E quando a gente vai ler Dá os muito termos de trabalho, uso né? dessa Artista dá caixa, trabalho, né? Bom, dá. contém ironia, pessoal. Dá trabalho, mas a Inclusive foi gente não é nesse favorável a vídeo, tirar. eu falei nesse vídeo, gente, artista reclama de cachê, artista atrasa, artista fica doente, né? Eu até falei artista menstrua, porque a Maiara e Maraíza uma vez elas deram uma entrevista dizendo que ouviram de um contratante que mulher na música não fazia sucesso porque menstruava. Olha que Eita. coisa mais horrível Meu de Deus. se falar. Um contratante dizer. E elas disseram que chegaram a ouvir isso quando estavam no começo de carreira, né?
E aí eu peguei e falei, ó, o artista não tem nenhum desses problemas. Então, o artista de IA não tem nenhum desses problemas. Não tem nem que pagar cachê para ele, não tem que pagar direito autoral, não tem que se preocupar com horário, com saída de ônibus, nada, tá ali. E eu vejo vejo com muita preocupação isso, que as pessoas vão achando muito legal. Não, muito legal se a gente puder divulgar nosso trabalho dentro dessa caixa. Aí eu fui ler os termos de uso. Nos termos de uso não fala nada sobre o que vamos fazer com esse holograma depois. Porque você pode ir lá contratar para se colocar ali dentro da caixa. Não tem quanto que o artista paga para fazer isso. E depois, ele pode usar isso para treinar uma IA, ele pode usar isso futuramente. Nada, né? Não Nada, tem. nada. E aí eles fizeram os termos de uso assim, bem fracionados, tem muitos documentos, mais de 20 documentos, às vezes você abre um documento que tem um parágrafo só, achei super esquisito. O Achei cara super cansa, esquisito, eu falei, não clica mais, né? É para ganhar eu- pelo cansaço, né? pois é, e aí eu falei, cara, eles estão fazendo isso para as pessoas não lerem os termos de uso, Claro. ou acharem assim, nossa, eles são tão bacanas que eles botaram 40 termos de uso aqui, explicando tudo. Não Profissionais. explica nada sobre a plataforma, entendeu? Então, temos que tomar cuidado com essas armadilhas que vêm disfarçadas assim de uma grande oportunidade, porque o que eles querem é substituir a gente mesmo, né? Essa semana saiu notícia de uma empresa dizendo que vai resolver o problema dos lojistas, vai vender um serviço de músicas criadas por IA para sonorização ambiental. Eu Que já é vi um coisa caso que a desse. ReRap já está fazendo, né? ReRap. Que tá, exatamente. ReRap, não queremos o seu patrocínio, ReRap. Estamos Pois é. fechando portas para vocês. Não queremos o seu Então. patrocínio. Para desespero do meu diretor. Não queremos, sabe por quê? A gente não quer patrocínio de empresa que bate Eu não no respeito. criador. Não quero patrocínio da Budweiser. Aliás, Budweiser, eu já achava a sua cerveja horrorosa. Agora Mas, não gente, paro, não. sabe o que Dois eu fico patrocinadores a mais menos. impressionada? ReRap e Budweiser fora. Imagina. De jeito nenhum. Não quero Budweiser. Detesto a sua cerveja. Depois que vocês fizeram campanha para usar 1 segundo de cada música Isso. clássica, vai, cai fora aí, sai para lá. Mas não você quero sabe o mesmo, que eu não. acho mais interessante? O Parece apresentador que a está pessoa- descontrolado. Parece que é uma fortuna que eles pagam de direito autoral, mas perto do que eles vendem, não é nada, Não é é? uma mixaria, gente. É uma mixaria. Então, eu acho que isso traz um elemento que eu queria discutir com você. Ou trazer aqui. Eu tenho realmente a impressão que a gente está numa encruzilhada com a questão da inteligência artificial, porque ela ainda está começando e já traz resultados incríveis. Para quem está assistindo a gente, a inteligência artificial como conceito, tá, desde a década de 50 ela existe. 57 foi o primeiro uso da expressão inteligência artificial em Dartmouth, nos Estados Unidos, né, na universidade. E, na verdade, o que a gente está discutindo, eu e Bruna estamos conversando um pouco, é sobre a inteligência artificial chamada generativa, aquela que gera, né, não necessariamente cria, ou no meu entender dela, não cria, Não mas digam gera, cria, hein? gera e não cria, resultados que são resultados, digamos, artísticos, culturais, intelectuais, né? Então, qual é o ponto? Isso é que começa a nos incomodar, mas nos incomoda pelo fato, ou pelo menos a mim, a Bruna, eu sei, espero que você que está assistindo também fique incomodado com isso, não é pela substituição somente do trabalho de pessoas, que já seria suficiente. Já seria mais do que suficiente. Nós temos um olhar social que fosse um olhar, não é, Bruna, de bom senso. Claro que vai ter um sujeito que vai trazer o argumento mais pífio, né? Quando veio a eletricidade, os acendedores de lampião foram demitidos. Claro, vai ter sempre o cara. Os escribas no século quando XV. surgiu o Uber. Ai, não aguento. Exatamente. Mas o Uber não substituiu o motorista, meu filho. Exato. Então, assim, o nível de cretinice, de idiotice é bastante grande, a gente sabe. E ter que responder isso é uma chatice. Mas o fato é que a gente está diante de uma outra coisa. Claro que, por exemplo, locutores, dubladores têm um risco, estão perdendo o mercado, e se a tecnologia realmente se mostrar eficaz como está se mostrando, isso será devastador. Isso é uma escolha social.
Isso é uma escolha social. Se a sociedade não se importa com isso, ela tem que entender que ela não se importa com isso. Mas há um ponto que me incomoda ainda mais, ou no mesmo nível, que é: a que tipo de arte a gente estará submetido se ela conseguir, por mera suposição, ser igual a uma criação humana efetiva? Posso trazer, por exemplo, uma postagem que você fez daquele grupo que copia o progressivo da década de 70, Velvet Sundown, eu acho, né? Que emula o Pink Floyd e tudo mais, como você falou. É bom, tá ali na média. Rompe paradigma? Não. Então, eu acho que o rompedor de paradigma a gente sempre vai ter protegido. Porque o cara genial vai ser genial com tecnologia, sem tecnologia, vai chegar um Van Gogh, sempre vai ter o cara que vai romper o paradigma. Mas eu acho que a gente tem que proteger o médio, porque a gente não consome só música genial, só literatura genial. A gente não lê só Guimarães Rosa, também tem outras coisas. Não vou citar os não geniais. Né? Então, eu acho que, né, meu diretor, sem processo, né? Mas o fato, né? Ele disse que eu não sou genial, vai que o cara acha que é genial, né? Ele acredita nisso. Mas, né, Bruna? Sei lá, é melhor evitar, né? Mas eu me perdi um pouco aqui. Mas eu acho que tem um elemento... Eu tenho muitas coisas para comentar, tudo que você falou aí. Então eu vou terminar aqui. Porque para quem está chegando agora, esse podcast durará 2 dias e meio, porque Bruna e eu vamos falar o tempo que nós quisermos aqui. E assim, eu acho que essa é a questão. A gente precisa fazer escolha. E o que eu tenho falado para as pessoas a discussão é jurídica, é técnica. A Dinamarca está tendo um avanço importante esses dias com a lei protegendo as pessoas efetivamente. O nosso PL 2338 de inteligência artificial está ali na berlinda, na Câmara dos Deputados. A gente tem muitas discussões éticas. Mas eu acho que a discussão precisa ser ética. A gente não vai se importar com isso, a gente não vai se importar com os empregos, não vai se importar com as pessoas, não vai se importar com as criações e com o resultado. Realmente a gente vai trazer isso para nós. Eu não quero, eu tenho a esperança, e vou te passar a bola, de que o humano, no sentido mais essencial, de que o cheiro da tinta óleo, de que o erro no solo de guitarra ao vivo, de que a presença da pessoa no palco, o cênico, ainda prevaleça mais do que o cínico, fazendo um trocadilho bobo, né? Eu acho que a beleza não está na perfeição, ela está na imperfeição, né? Não só imperfeição, mas eu acho que está eu brinco, eu digo, está na celulite, está no rosto não absolutamente preciso, no sorriso um pouquinho torto, sabe? Vai daí, Bruna, que não é uma pergunta, é uma provocação, não sei se você concorda, mas vamos lá. Não, concordo com tudo que você falou. Inclusive, tô tendo lembranças aqui para poder exemplificar tudo que você disse. Por exemplo, existe uma cantora do sertanejo chamada Lauana Prado, e quem fez um dos álbuns dela últimos foi um grande amigo meu, que é aqui do Mato Grosso do Sul, o produtor Ivan Miyazato. Eu estava na casa dele em Goiânia no dia que ele estava mixando a faixa de música de trabalho dela, que era Whisky Vagabundo, o nome da música. Como a música já tinha sido trabalhada, quando ela gravou... maravilhoso. Whisky Vagabundo é um nome maravilhoso. Whisky Vagabundo, Muito bom. Quando ela foi trabalhada como single, quando ela gravou no DVD, as pessoas sabiam cantar. E quando perceberam que ela ia cantar essa música... eles cantaram com o peito mesmo, e veio aquele som maravilhoso que a gente quase não vê mais, do público, só vocês, e o público cantando o refrão, no começo, tá? Ela subiu no palco e começava com o refrão. Eu falei, Ivan, que coisa mais linda isso, no começo da faixa. Ele falou, pois é, mas você acredita que eu vou ter que cortar? Porque a gravadora falou que não pode ter esse público cantando no começo, porque senão não anda a faixa no Spotify. Aí ele teve que cortar para começar da intro de 3 segundos que o Spotify obrigou a gente a fazer, que nem uma intro de 1 minuto mais não pode ser feita. E assim, com muita dor. Aí você fala que o produtor é frio. Não, o produtor queria deixar aquilo ali. Aquilo ali é o humano da faixa. Mas ele teve que cortar a pedido da
As pessoas que entendem como funciona o algoritmo, tá? Isso para exemplificar essa mudança, essa Velvet Sandal que tá lá no Spotify, que o Spotify eles são um bando de mentirosos, né? Chega lá e fala assim que quer estar fazendo as coisas pelo artista, a banda tá lá no ar até hoje, eles já sabem que a banda não existe. Em vez de tirar a banda do ar, eles estão testando essa Claro, banda não tenha para dúvida. saber se Óbvio. os assinantes para eles faz diferença ou não faz o artista existir ou sediar para não Claro. pagar direito autoral. Aí, no Brasil, você falou que a gente ia falar, como é no Brasil? No Brasil ninguém está falando sobre isso e tem um monte de gente aplaudindo isso. Eu fui assistir vídeos de fora, o que os influenciadores americanos estão falando sobre isso. E todo mundo dizendo, claramente o Spotify está impulsionando essa banda, colocando nas descobertas da semana, porque ele quer saber se funciona. E aí tem mais 13, quando você toca essa logo abaixo nas indicações, em mais 13 bandas de IA. Deezer, horrível essa semana, falou. Depois vem mais vamos 13 bandas colocar de IA. Quer dizer, ele está Encontra, trazendo você para. entra numa sequência de, entendeu? Claro, o De algoritmo te joga. recomendações. E óbvio, Ele te joga outro diário. a capa é para dar a pista de que é IA. Porque se ela não desce, a música talvez não fosse mesmo perceptível. E aí, como eles estão impulsionando e estão impulsionando pela polêmica, e a música não é ruim, né? Então eles impulsionam para testar, põem dinheiro, impulsionam pela polêmica, mas deixam ali claro na capa que sim, que é IA, né? Enfim. Tem até uma influenciadora americana que tocou uma faixa no vídeo para ver se aparecia a reivindicação no vídeo, do Content ID, para ela ver de quem é a propriedade do fonograma. Ela falou, gente, não apareceu reivindicação. Eles não colocaram, para a gente não descobrir quem que é que fez esse artista. Claro. Entendeu? Claro. Aí isso a gente só descobre lá fora, porque no Brasil o pessoal. Isso pode ser até encomendado pela própria empresa, hein? Isso pode ter sido uma encomenda do próprio Spotify, não sei. Eles estão no Deezer? A Deezer está com essa banda? Não, essa banda está em todas as plataformas. Está em todas. E a Deezer anunciou essa semana que vai botar um selo de IA em todo artista que for de IA. Pelo amor de Deus, né, gente? Mas é um caminho, né, Bruna? Eu não quero saber é o mínimo, se o artista é de IA. Até porque se for, me gera mais curiosidade com o que você está falando. Eu quero que a plataforma tire esse artista de lá de dentro. Para você, nem com selo de identificação. A sua posição é mais radical ainda. Vai deixar o artista lá, dividindo a audiência com os pobres dos artistas que estão tentando aparecer, os artistas independentes. Olha, então assim, essa semana... Mas, Bruna, você não acha que essa parte da batalha, não que a gente não levante isso e não lute, mas você não acha que essa parte talvez seja uma parte que a gente tenha perdido, que seja uma parte da batalha perdida? Ou seja, vão produzir com IA mesmo e vão tentar enfiar na nossa goela? Você não acha? Sim. E aí, mas eu não quero que daqui 5 anos alguém fale assim, olha o que virou isso aí, você não disse que isso ia acontecer. Tá bom. Disse. Entendi. Está escrito lá. A responsabilidade é sua também, como alguém... Claro, entendi. Porque eu acho que Entendeu? tem que ter elementos, né? Tem que ter assim. Eu acho que podia até ter uma limitação mesmo. Tem que ter uma limitação, não só informativa, mas uma limitação. Ele pode ir até... Bom, a gente não está discutindo agora os bilionários, se eles podem ou não ser taxados e tudo, mas claro que sim. É que a turma acha que se falar que é favorável a taxar bilionário é coisa de pobre. Então a pessoa acha que é bilionária. Ela acha que ela tem um Corsa, ela mora num bairrozinho médio e ela acha que ela tem dinheiro. A classe média brasileira acha. O meu condomínio, eles acham tudo que são ricos. Não vou dizer onde é. Eles acham tudo classe média. Tudo classe média, achando tudo que é rico. Não pode taxar o bilionário que o dinheiro vai embora do Brasil. Vai, com certeza, vai. Eles não sabem nem quanto se paga nos outros lugares. O cara vai tirar o dinheiro daqui e vai para Londres. Vai mesmo, com certeza. Para pagar imposto, tributo em Londres. Vai, gênio. Vai estudar. Não, isso e eu vou mencionar meu pai de novo, porque como você já percebeu, é a grande referência da minha vida. O meu pai sempre dizia o seguinte, quando a gente perdia um processo de direito autoral,
o meu pai fala, nós vamos recorrer. Eu falo, pai, mas vai ser caro. Ele fala, nós temos que recorrer, porque se a gente não recorrer, a gente gera um precedente de que a gente aceitou aquela De decisão. desistência, claro, ele tá Desistimos. certo. Não, você está certo, juiz. Então, o meu pai É. sempre dizia: nós vamos recorrer, porque lá no nosso histórico tem que estar escrito que nós não concordamos com essa decisão, nós recorremos, perdemos o recurso, tudo bem, mas a gente tentou, nós recorremos. Então, por isso que eu falo isso, assim, eu acho que é uma luta perdida. Acho que agora a discussão é como seremos remunerados. Se as pessoas vão usar ou não vão usar, as pessoas já abraçaram a tecnologia. Isso me faz voltar muito naquele sentimento da época da pirataria, que a gente falava, gente, Claro. a população abraçou a pirataria. É. Então não tem o que a gente faz, porque eles gostam de gravar uma música num pendrive, eles gostam de baixar uma música no uTorrent, entendeu? Não tem o que a gente faça quando a sociedade abraça aquela tecnologia. É isso, e Bruna. é isso É. que aconteceu, entendeu? Eu tô contigo, Então, tem um agora eu monte quero de batalha saber. perdida também que eu fico defendendo. Aí o cara fala, mas pra que Pois você é, tá como que nós vamos falando ganhar isso? dinheiro agora? Eu Por quero que você saber. está falando isso? Por que você está defendendo isso? Porque eu acredito, porque é uma ideologia, exatamente como você falou. Quer dizer, olha que engraçado, nem te falei, eu tive uma formação muito parecida com a sua. Eu estudei direito também para agradar meu pai, eu acho que eu desagradei, porque ele queria que eu fizesse uma área que eu não queria, eu não fui sucessor no escritório dele, fui trabalhar com direito autoral, não planejei ser professor, tudo isso aconteceu, mas o direito autoral foi o que me trouxe para o direito de volta, porque eu queria trabalhar com artes, com comunicação, alguma coisa assim. Por isso que eu tenho imenso prazer de estar aqui, né? Podia ficar fazendo isso a vida toda que estava feliz. Mas, então, eu acho que esse é um elemento também muito importante. Se a gente acredita, tem que lutar sempre e para sempre com determinação, né? Como é o nome do teu pai, Bruna? Qual é o nome dele? João Campos. João Campos, um beijo, seu João. Vou aí visitar Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Ele está em Campo Grande? Está em Campo Grande, vou colocar o podcast para assistir. Então, eu vou aí em Campo Grande. Aliás, Bruna, vamos aproveitar você e o Raul e explodir esse podcast aí em Campo Grande. Vamos fazer disso um evento à parte. Ó, meu diretor está aqui me sinalizando. Se você reparou, Bruna, eu não pedi para você contar detalhes de como funcionam as entranhas dos sistemas. E o público está vendo que a gente está batendo um papo. E por que eu fiz isso? Porque a Bruna tem um espaço especial. Ela vai contar tudo isso no curso. Então, você que está assistindo, está chegando aqui, vai lá no curso. Quando isso aqui estiver no ar, possivelmente o curso já estará pronto e editado. Se não tiver, você contenha a sua ansiedade, faça comentários positivos. E se não forem positivos, com educaçãozinha, tá bem? A gente gosta de gente educadinha, tá bom? Bruna, como a gente vai ter lá depois, nas entranhas do processo, como funciona... o link vai estar na descrição, não vai ser na tela? Ou na tela? Bom, procurem. O curso vai estar aqui, vocês vão ver, já estão vendo aí agora, pela magia do audiovisual. O que eu falei agora já é passado, porque o link já aparece para você. Muito bem. Bruna, queria trazer um tema que é um tema importante para nós, que ele sai um pouquinho, digamos assim, na estrutura do que a gente faz aqui, que é o processo da criação, mas ele está muito vinculado, que é a iniciativa nossa, que a Interarte também faz parte, que é o Brasil para o Mundo, né? O BEPOM. Então, a gente entende que o Brasil poderia ser um país melhor, inclusive do ponto de vista econômico, se ele explorasse positivamente, de forma mais contundente, as suas criações, os seus talentos, a sua cultura, a sua arte, mas também a sua produção, que não é artística, né? Porque é muito importante a gente falar disso, que é o chamado soft power, poder suave, falando um pouquinho para a nossa audiência, porque a gente tem defendido uma plataforma da sociedade civil permanente de exigência de posições do poder público para criar melhores condições para o soft power, para o poder suave brasileiro. Ou seja, para a gente chegar mais longe, né? O Brasil não ocupa uma posição ruim, eu tenho dito em todos os episódios. A gente hoje, em 2025, está em 15º na cultura e patrimônio, 31º no mundo em soft power em geral. Mas, em geral, inclui governabilidade, enfim, outros elementos que não passam por nós. Só que o que eu queria fazer a conexão com você, porque
você atua muito num setor cultural e de um estilo artístico que é muito vinculado a outro setor produtivo que é não artístico, que é o sertanejo junto do agro, não é? Então, eu acho que a gente teve uma diferenciação. Para você a pergunta vai diferente do que para os outros. A gente teve muito com polarização e tal, essa questão de tratar a cultura como uma coisa de um lado e o agro de outro lado. E o que eu fico pensando, Bruno, é assim: o cara sai daqui, ele vai para a França e ele vai tomar champanhe, né? Aí ele anda de metrô em Paris, porque andar de metrô em Paris é elegante. No Rio de Janeiro e São Paulo, não. Né? É coisa de pobre, mas lá é elegante. Né? Então, essa classe média cafona vai lá e faz isso. Mas o cara come o brie, come um camembert, pão levesque, ouve Aznavour, vai na Torre Eiffel. Ele não fica diferenciando. Ah, na França o agro é da direita, a música é da esquerda. Ninguém faz essa diferença. A pessoa vai para a França e consome a França. Então, como é que a gente vai unir essa turma? E tarefa de casa para depois você pensar. Vamos trazer a turma do agro, vamos trazer a turma da produção agrária, do tomate, da carne, do que for, para entender que vender os seus produtos também é vender a cultura brasileira, também é vender toda a nossa arte lá fora. Pega um freestyle aí, fala um pouco disso. Você é fácil de entrevistar, que você tem um monte de conteúdo e sai falando. Para a gente fechar, fala um pouco sobre isso para a gente. Tá. Eu vejo, morando num estado que é essencialmente do agronegócio, aqui é muito forte isso, né? A música sertaneja é muito forte também. Eu quero dizer para a audiência que uma das coisas que faz o sertanejo andar muito, além do dinheiro do agro, é não ser preconceituoso. Então, o sertanejo, ele não tem essa avaliação que eu vejo muito na MPB, no rock, no pop, de avaliar o sertanejo do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista político, né? O sertanejo não faz isso, independente, e eu ensino muito isso em casa, né? Eu falo para o meu enteado, eu fiz várias incursões musicais nele, falei, ó, você vai conhecer determinados artistas que eu gosto, né? Seu pai não goste tanto, porque se as pessoas fuçarem minha vida, vão descobrir aí, o meu marido é do agro, né? Então, logicamente, que o meu marido tem uma visão de direita, ele fala que eu sou totalmente de esquerda, e eu digo para o meu enteado, que é filho dele, o seguinte: independente de do partido político do artista, você vai admirar o artista. Então, você, mesmo que seu pai não goste de Chico Buarque, você vai conhecer Chico Buarque, você vai conhecer Caetano Veloso, você vai conhecer os melhores do Brasil, que isso vai fazer a construção do seu gosto musical. E hoje eu consegui fazer isso, apresentar todos os artistas brasileiros que eu amo para ele, e eu tenho muito isso no meu ponto de vista artístico, né? Eu quero viver a arte, viver a música, viver o direito autoral, sem ter que perguntar para o artista que partido que você vota. Para mim é indiferente isso. Claro. Eu vou gostar da sua arte independente disso, entendeu? A gente pode discordar, eu vejo que a gente está muito num momento muito polarizado mesmo, onde a gente não pode discordar. Eu venho de uma geração que a gente podia discutir, apresentar os seus pontos de vista, né? Então a gente está vivendo um momento muito delicado. Trabalho com sertanejo, pessoal. O sertanejo, ele tem muito do dinheiro do agro. Muito embora alguns artistas não tenham empresário do agro, mas aí as pessoas falam, mas toca lá na exposição e o dinheiro é do agro. Tá bom, mas eu quero lembrar vocês também que tem exposição, rodeio, que vai artista da MPB, do pop rock também, que tem grande entrada e leva público. Porque o que a exposição quer? Leva público. Claro. O pessoal do agro pensa em dinheiro, porque acho que todo mundo gosta, não tem dificuldade em falar disso. O sertanejo também não tem dificuldade de falar disso, rola muito dinheiro no sertanejo, os cachês são muito altos. E eu vejo que de vez em quando, Vitor, não é só a questão da política, eu sinto inveja.
Claro, Inveja não tenha porque a dúvida. pessoa queria um cachê de 300 mil Não reais, tenha entendeu? dúvida, mas isso é Sabe? evidente. Tem esse Então, assim, posicionamento. o que que as pessoas sempre vão esperar de mim? Respeito acima de tudo. Eu quero conhecer a sua arte. Eu não quero saber em quem você vota. Eu não quero saber nada do que você pensa nisso. Eu nunca falo de política nos meus conteúdos, entendeu? Eu brigo muito em casa porque eu sempre digo assim, eu não tenho político de estimação, tá? Os cafés da Se manhã ele são for, animados, hein? Os cafés da manhã não, são se ele animados. são. E eu falo assim, ó, se for contra a arte, tá contra mim, É tá? isso. Sendo da direita ou da esquerda, tá contra mim. Tem muitos deputados de esquerda que vão contra a arte, é só vocês lerem os relatores dos projetos de lei de isenções de pagamento de direitos autorais em várias áreas. Tem muitos de direita que também vão contra a nossa área do direito autoral. Então, acho que Claro. aí não quero saber do partido do cara, eu quero saber se ele defende a minha bandeira. Tem uma coisa muito importante, inclusive, só para não deixar aqui no ar assim, o marido dela é de direita. O meu marido, ele falou uma coisa muito interessante para mim, quando nós fomos para Brasília, que estava sendo discutida a isenção de pagamento de direitos autorais dos hotéis. Eu não sei se você lembra disso. Foi muito Olha, isso já forte. aconteceu tantas vezes, né? Mas eu lembro desse É, movimento mais. isso. mais... Os compositores de Goiânia foram ônibus e ônibus lá, ajudados pelas associações de gestão coletiva, para lotar o plenário no dia da discussão dessa questão da isenção dos hotéis de pagarem direitos autorais, né? E aí, quando eu fui para lá, o meu marido falou uma coisa muito importante para mim, que é a visão, para você entender um pouquinho da visão de quem trabalha no agronegócio. Ele disse: quando você chega para discutir qualquer coisa na política, a primeira coisa que você tem que mostrar para as pessoas é quantos vocês são. Eu falei, tá. Então ele falou, quantos vocês são? Perguntou para mim. Eu falei, não sei. Ele falou, vou perguntar de novo. Quantos vocês são? Falei, artista, compositores cadastrados na associação que eu tô, 300 mil. Bruna, quantos vocês são? Eu não sei, 3 milhões de artistas tem no ECAD? Bruna, quantos vocês são? Aí eu respirei e falei, eu sou a Bruna, o meu filho, a minha mãe, o meu irmão, o meu pai. Você, músico, é a sua esposa que consome no mercado do Excelente. bairro, o seu filho estuda na escola do bairro, você movimenta a economia local. Então, quantos vocês são? Nós somos nós e toda a nossa família vivendo de direito Claro. autoral. Ele falou, aí você tem um ponto. Porque se você chegar lá em Brasília e disser nós somos 300 mil, eles vão olhar para você e vão falar, isso Não para mim interessa. não é voto. Agora, se Claro. você chegar lá e falar nós somos 20 milhões, aí você está causando um calo no pé do político que tem que votar uma demanda de direito autoral. Com Quem certeza. me Que aula, hein? trouxe Que aula, hein? esse argumento foi uma pessoa de direita para eu ir lá falar sobre uma questão de direito autoral que Que aula. estava afetando a classe artística. Então, acho que a gente tem que entender que o diálogo é necessário até para a gente fazer o Brasil crescer nessa área, Vitor, porque tem alguns segmentos que ganham muito dinheiro e outros segmentos não ganham nada. Isso não pode acontecer. A gente tem que trabalhar para que todo mundo viva de arte, né? Eu fui para a Europa no meio do ano passado, assisti uma ópera numa terça-feira, 7 horas da noite, chuva, e o plenário da ópera estava lotado numa Lotado. terça. Eu fui assistir o ABBA Experience numa segunda, gente, lotado, segunda-feira. Então, assim, você vê que é um país, né? Eu estava em Londres, né? A ópera foi na França e o ABBA foi. A ópera foi em Paris e o ABBA foi em Londres. Eles respiram cultura. Claro. Entendeu? Para eles não importa se é segunda. Aqui no Brasil, não. Ih, terça-feira tem que trabalhar amanhã. Show só funciona se for sexta e sábado. Domingo também, e segunda-feira tem que trabalhar. Ou pedir um atestado. Essa é a cabeça do brasileiro.
não valoriza a nossa arte, entendeu? Quanto que custa? Quanto que é o couvert? R$8? Ih, não vou comer nesse restaurante. Esse é o ponto. Sabe? Isso aí já dá mais um. Só a gente falar de couvert artístico, de pagamento, Pois essa é. mesquinharia que a turma não quer pagar, né? A gente já Pois tem é, uma outra história. mesquinharia. É. Pois Mas deixa eu te é, falar, para a gente fechar. Você tem uma função, então, que eu vou te dar aqui publicamente. Você vai me ajudar a Tá. fazer as conexões com o setor do agro, das produções, etc. E ensinar para a turma que o produto que é vendido, o produto que pode ser valorizado como produto brasileiro, ele também está conectado à arte brasileira, ele também está conectado à nossa cultura. E eu acho que o grande planejamento do BEPOM, do Brasil para o Mundo, é vender o país, com as suas diferenças, com as suas divergências. Mas a gente quer que o cara compre, bom, o CD, se fosse o caso, mas o produto nosso cultural, o livro, seja lá o que for, que consuma a nossa arte, mas também a picanha, a batata, ou seja lá o que for. A gente vai na Europa, diz que o azeite espanhol é melhor que o português quer te dar uma surra, né? Porque ele está competindo, porque ele quer dizer, não, o nosso é que é melhor porque é importante para nós. Então, vamos trabalhar isso junto. Eu acho que você é uma pessoa que pode fazer muito essa conta. Já estou recebendo um monte de... sabe? A mãozinha quando termina a gravação assim, ó. Sim. O pessoal está na frente do jogo, acabando. Mas, diretor, deixa eu com... fazer uma consideração aqui que eu não posso deixar sendo o Vitor da Interartes. Acredito que algumas pessoas de lá vão assistir. Eu também torço muito para o audiovisual, por exemplo, olhar o que eles criam como um produto. Claro. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu vejo o audiovisual muito dependente de políticas públicas, de leis de incentivo, coisas que o sertanejo nunca pode contar. Não sei se vocês sabem, mas quando o sertanejo apresenta um projeto cultural numa lei estadual de incentivo à cultura, se a galera que estiver lá for da MPB, não passa um projeto de sertanejo, não passa nenhum projeto do funk. E aí o que aconteceu? O sertanejo teve que aprender a se virar com seu dinheiro, porque não pode, Fazer não uma consegue indústria, aprovar. claro. Na Fazer lei uma de indústria. incentivo, entendeu? E Claro. aí, o que eu vi durante a pandemia? Eu trabalhei em algumas produções do Netflix, oferecendo músicas diegéticas, de temas, né? E eu percebi que os produtores, como eles ficam muito dependentes, eles têm a verba me corrija se eu estiver errado, porque eu já estou entrando aí na sua área, mas como eles têm a verba das leis de incentivo à cultura, não tem a preocupação da bilheteria, não tem a preocupação da audiência. É um elemento E importante. o que aconteceu durante a pandemia? As empresas de streaming abriram o bolso e resolveram bancar algumas produções que não tiveram segunda temporada porque não deram audiência. E aí você vê que foi uma grande oportunidade, né? Que não sei até quanto que Netflix, Amazon, eles recuaram na questão desse investimento, mas se tivesse dado audiência, os roteiros tivessem sido feitos para isso, o dinheiro da iniciativa privada ainda estava entrando, e aí o audiovisual não precisava ficar tão dependente Não tenha dúvida. de lei incentivo, entendeu? Na música acontece muito isso no sertanejo, porque o sertanejo, quando vai pedir lei de incentivo, não consegue aprovação, na maioria Então das ele vezes. precisa, Daí eles ele falam, existe, tá bom. ele precisa dar uma solução, claro. Só para a gente encerrar Daí esse eles têm que ir tema, atrás da iniciativa privada, exatamente. você sabe que na E década de outra, o cara que bota o dinheiro, gente, ele não tem coração, não. Ele quer o dinheiro de volta. Então, se ele Claro, falar, tá bom, eu investimento. vou colocar 300 mil aí no seu DVD, mas vai me voltar, tem que voltar 600. Claro. Então, o artista ele tem que se virar de trabalhar um repertório comercial, um show comercial, um cenário comercial. Então, essa cabeça que tem que ir para as outras artes, eu acredito, entendeu? Para trazer o dinheiro. Eu acho um excelente exemplo. E um exemplo que eu aprendi também um pouco com os baianos na década de 90, que profissionalizaram muito a música. Eu fui produtor naquela ocasião, mas isso é outro assunto. Para a gente fechar, um pouco dessa dinâmica do que você está falando foi a intenção das leis na década de 90, Lei Rouanet, etc., para transformar, depois de tantos anos, o audiovisual numa indústria própria. A gente não conseguiu naquele momento. Pode ser que agora a gente consiga. Bruna, vamos ter que terminar, infelizmente.
Eu amei o nosso Perfeito. papo. Eu amei Amei o nosso também. papo, foi maravilhoso. Próxima vez a gente vai inventar alguma coisa em Campo Grande, pode saber. O curso, o nosso diretor vai falar com vocês já estão conversando. Sei que esse curso vai ser maravilhoso. O que eu te peço é o que eu já te pedi. Conta tudo lá no curso. Quem está chegando agora pode procurar o curso da Bruna Campos na nossa plataforma, que a gente ainda está fechando aqui e definindo. Bruna, obrigado. Você é um amor, você é uma Eu que querida, agradeço, sabe pessoal, tudo, muito é uma honra. obrigada. Se vocês quiserem trocar ideia comigo sobre qualquer coisa que eu disse aqui, coisas que vocês concordaram, não concordaram, podem me procurar nas redes sociais, podem deixar comentários aí no vídeo também. A equipe me avisa se tiver alguma coisa para eu responder, para a gente mexer organicamente no vídeo. Quero avisar os haters que quando vocês deixam comentário para o YouTube, tanto faz. Para ele é mais um comentário, então Obrigado, ele haters. vai Obrigado, fazer o haters. vídeo andar. Obrigado, haters. Obrigado, haters. E obrigada a toda a equipe aí, seu diretor é um querido, você também, Vitor, sempre, sempre. Eu já te disse que você foi meu professor preferido da pandemia, reforço que foi mesmo. E obrigada pelo convite. Obrigado, pessoal, por uma honra. ficarem até o final aqui escutando. Palmas para a Bruna Obrigada. Campos. Gente, obrigado. Obrigada. Até a próxima no Fecha Aqui, Mateuzinho, em mim, que eu já tô craque. Fecha aqui em mim. Próximo, não sei exatamente qual vai ser, qual é a ordem, mas acompanhem, vejam todos os episódios do Criativos. Façam comentários educadinhos, positivo ou não, mas educadinhos, e peçam e façam, faltou isso, Ale, façam sugestões de pessoas que sejam criadores de conteúdo que vocês admiram, que vocês queiram também que a gente convide. Então a gente pode e a gente vai aceitar as indicações de vocês. Sempre pensando que a ideia é trazer pessoas que têm conteúdo e não vão vender a blusinha e o não sei o quê. Essa turma não interessa para nós. E sim criadores de conteúdo de verdade. Obrigado, beijo. Tô correndo para fazer aquele gênerozinho de TV e tal. Beijo, turma. Tchau.